de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Hoje eu estou aqui com um convidado que a gente gosta muito, que é o Cláudio Moreira, especialista em varejo, e é o primeiro dele aqui em 2025. Então é uma honra receber o Cláudio, que tanto contribui com a gente aqui com conteúdos relevantes para a Academia Corporativa. Ele tem ali a coluna, né, Vivendo Varejo, que vocês também podem acompanhar semanalmente lá no nosso Telegram e no nosso canal do WhatsApp, que são conteúdos que vão ajudar você que é varejista. E hoje o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre a experiência do cliente 3.0. Mas antes, deixa eu cumprimentar meu amigo aqui. Tudo bem, Cláudio? Quanto tempo, hein? Boa tarde. Saudade de você. Também tava. Quanto tempo? Ó, o Tanque Cheio é a minha primeira vez nesse ano, sim, mas o Vivendo Varejo desde janeiro tá lá. É verdade. Com todos os vídeos, com todos os áudios. Então, boa tarde para você. Um prazer estar com você, prazer estar com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. Esse meu primeiro Tanque Cheio do ano. Legal, Cláudio. E assim, a gente não pode deixar o tanque vazio. Então, a gente está começando quente aqui para levar muito conteúdo para o nosso revendedor, para ajudar a fortalecer os negócios, né, a contribuir nessa questão da sustentabilidade do negócio e entender que todo negócio passa pela estratégia da educação, né? E é isso que a gente está levando para quem nos acompanha aí semanalmente. E, como eu comentei, né, o tema de hoje é a experiência 3.0, né? E aí, Cláudia, assim, a gente sabe, a gente já discutiu muito isso aqui também, até com você, né, que a experiência do cliente a gente fala, vem mudando, mas já mudou, aí piscou, já aconteceu alguma coisa nova, né? Porque cada vez vai acontecendo novas experiências e a gente tem que ficar muito antenado com o que está acontecendo no mercado, principalmente no varejo, onde que tudo acontece numa velocidade muito rápida, né? E antes do cliente acompanhava as tendências do varejo, hoje o varejo tem que acompanhar as tendências do consumidor final para ver o que realmente o consumidor final quer. E a gente está falando de experiência 3.0. Eu falei assim, gente, mas o Cláudio já pulou a 1, a 2, já está na 3. Então conta pra gente o que é essa experiência 3.0 para quem está acompanhando, né? E para a gente já começar dando esse conceito para a turma aqui. A gente já pulou para 3 mesmo, mas para a gente não pular muito para 3, vamos ver o que é 1 e o que é 2, para o pessoal entender. O que são esses conceitos de cliente 1.0, cliente 2.0, cliente 3.0? O cliente 1.0 era aquele cliente bem passivo, que aceitava tudo que as empresas ofereciam, e aí era o foco no produto. A gente está falando, Karen, de uma época em que você tinha as vendinhas, em que você tinha... Eu não vou falar secos e molhados, que talvez não seja um termo que muita gente aqui conheça, mas as vendas menores, aquele varejo um pouco mais acanhado, aonde você tinha poucas lojas por bairros, você não tinha mega lojas, você tinha poucos produtos. Então, quem ia fazer compra no varejo naquela época, acabava fazendo compras de coisas poucas, aquelas coisas de primeira necessidade. Você tinha pouquíssima variedade de marca, perto do que a exuberância do varejo hoje. Então, era quase que uma relação de troca simples. Você chegava na venda, você via o que tinha: leite, pão, café, açúcar, macarrão, óleo, pouquíssimas marcas, algumas coisas a granel. Você ia lá, pegava os seus grãos, as suas hortaliças e tal, pagava ali e acabou, né? O relacionamento comercial não era muito além disso. Aí o varejo foi evoluindo, o varejo no Brasil evoluiu muito desde essa época, a época que a gente não conhecia shopping center, a época que a gente mal conhecia galerias comerciais. Ele cresceu bastante e a gente começou uma nova era de relacionamento, que foi o que a gente chama de cliente 2.0, que é quando o cliente ganha mais poder de escolha, quando ele começa a ter mais alternativas e principalmente quando chega a internet. Parece que eu dei um salto temporal, mas não.
O cliente 2.0, ele foi ao longo do tempo evoluindo. Ele foi ganhando primeiro mais poder de compra, porque o próprio varejo cresceu muito, variou muito. Então, as galerias comerciais chegaram, os shoppings chegaram, você teve uma ampla concorrência, os hipermercados chegaram, as lojas de conveniência chegaram e ele começou a ter mais poder de escolha. Quando chegou a internet, aí o cliente 2.0 ganhou força de vez. Porque ele começou a pesquisar antes de comprar, ele começou a buscar qualidade no atendimento, o foco parou de ser o produto, porque produto ele arrumava em qualquer canto, você tinha muita variedade, e passou a ser a experiência. Então, aquela coisa de você entrar no site de uma loja, você ver as ofertas, você fazer um comparativo, você olhar vários sites antes de sair de casa, o cliente 2.0 tinha nascido ali. Só que hoje a gente fala de um consumidor hiperconectado, a gente fala de um consumidor exigente, um consumidor que valoriza personalização, olha isso, hein? Propósito, conveniência, é totalmente diferente. É uma outra relação, é um outro jogo. Esse é o cliente 3.0. O foco desse cliente é no relacionamento, o foco desse cliente é na confiança. Simplesmente porque hoje, a 2 toques de um celular, você consegue fazer comparativos de preço, você consegue interagir com marca, você consegue fazer postagens, você consegue participar de promoções, você consegue fazer compras na internet, retirar no local, pegar em casa, enfim. Você hoje tem um varejo muito mais moderno, muito mais dinâmico, muito mais exuberante. Então, o cliente 3.0 é esse. É aquele consumidor que não quer mais um produto ou serviço, ele quer uma experiência fluida, memorável, ele quer além do básico, ele quer conexão com a marca. E é interessante que esse conceito, Karen, surgiu de um livro, Marketing 3.0, do Philip Kotler, pessoal que nos assiste aqui, que curte marketing, administração. Philip Kotler é o pai do marketing moderno. Então, ele descreveu essa evolução em 3 fases, né? O marketing 1.0, o foco no produto. O marketing 2.0, então, o foco na qualidade e diferenciação. E o marketing 3.0, o valor real, o propósito, a personalização, a hiperconexão. Então, é um marketing que é via de mão dupla o tempo inteiro. Cláudio, ouvindo você contextualizar, né, essa questão da experiência 1.0, 2.0, né, você fez aí uma evolução. E quais são as características do cliente 3.0? Karen, são as características que a gente vê agora todo dia, né? Primeiro, é um cliente hiperconectado, hiperconectada, bem informado, porque pesquisa preço, lê avaliação, compara antes de decidir, usa a rede social, usa aplicativo para se comunicar com as empresas. Por isso, acaba sendo um cliente muito mais exigente, muito mais impaciente no bom sentido, tá? Não estou reclamando do cliente 3.0, não. Mas é um cliente realmente que espera um atendimento muito rápido, sem burocracia. Então, aquilo que a gente ouve falar muito todo ano, quando a gente fala de evolução no varejo, a gente fala de diminuir fricção, né? Você ter experiências mais fluidas. Então, é um cliente que valoriza a conveniência, ele quer resolver tudo no menor tempo possível. Então, para ele, tanto faz, ele não quer saber dos trâmites internos, dos processos internos da empresa. Ele quer que a experiência seja rápida. A empresa que molde os seus processos internos para dar velocidade, para dar celeridade para ele. Esse cliente também busca personalização. Então, ele não quer ser tratado como qualquer outro. Ele quer ser tratado de forma única, ele quer receber ofertas personalizadas, relevantes. Ele prefere lojas e serviços que lembrem dele. Então, aquela coisa do aniversário, aquela coisa de uma data importante, aquela coisa do, poxa, você não aparece aqui tem um tempão, quando você vier, tem um mimo aqui te esperando. Então, uma empresa que realmente se conecte com esse cliente. Ele não tolera pequenos erros
que poderiam ser bem trabalhados, tá? Aquela coisa, ok, caiu o sistema uma vez, o cliente fala, ok, acontece. Caiu o sistema 2 vezes, o cliente fala, poxa, vocês têm que mudar de sistema. Caiu o sistema 3 vezes, ele já não tolera, ele valoriza a transparência, ele quer a clareza nas informações. Não tem mais aquela coisa de um preço está na gôndola, outro preço está no caixa, ele já fica impaciente com isso, porque a tecnologia está na mão de todo mundo, né, cara? Em certas coisas que aconteciam, sei lá, anos 80, 90 do século passado, não tem mais por que acontecer agora. E, por fim, é um cliente que valoriza muito propósito, responsabilidade social, engajamento. Então, empresas que demonstram compromisso com causas sociais, ambientais, acabam ganhando a lealdade e a preferência desse cliente. São essas as grandes características. E é interessante você explicar, né, todo esse conceito, porque quando a gente olha para o posto, né, os postos de serviços, a gente também passou por essa evolução, né, Cláudio? Então, a gente vem aí já mais amadurecido com essa questão, e eu acho que todas essas características do cliente que você pontuou, o posto hoje já consegue oferecer, servir ao cliente, né, essa proposta, ofertar esses diferenciais para o cliente, principalmente os revendedores que têm essa visão de propósito, que é o revendedor varejista, né, que está realmente antenado com o que está acontecendo no mercado, no varejo, que traz inovação, que tem essa preocupação com o seu cliente, com o consumidor final, né, porque afinal é a pessoa que está ali no seu negócio. Então, ele realmente precisa trazer cada vez mais novas experiências para esse consumidor, né, Cláudio? Certamente, né? A gente está falando de posto, mas está falando de loja de conveniência, está falando de troca de óleo. Sim. Quer dizer, aquele cenário antigo em que cliente chega no posto, abastece, paga e vai embora, é um cenário que você ainda vê, é claro, né? Em momentos de pico, às vezes num movimento muito grande, mas esse cenário antigo sem conexão real com o estabelecimento é um cenário que vai acabar ficando para trás. E quando a gente fala de experiência 3.0, vindo agora para a nossa realidade de posto, de loja, etc. e tal, é você ter, por exemplo, um frentista que chama o cliente pelo nome, né, se já conhece, se é um cliente recorrente, que oferece um paninho para limpar o para-brisa, sem cobrança extra, se pergunta se ele quer conferir a calibragem do pneu, dependendo do cliente ele já sabe, já tem ali que é 35 em cada pneu, etc. e tal, se ele deseja um café na conveniência enquanto ele abastece, né? Então são pequenos cuidados que vão aumentando a percepção de valor e que faz com que o cliente volte. Então, você que está nos ouvindo, que tem uma equipe de frentistas, ensinar eles a identificarem esses clientes frequentes, a se lembrarem das pequenas preferências, a personalizar, gerando um efeito poderoso de fidelização. Você que tem loja de conveniência, o teu time de loja de conveniência, mesma coisa. Muitas vezes esse cliente que vai lá várias vezes, no mesmo horário, tomar café, fazer uma reunião, às vezes, de trabalho, pegar uma coisa para levar para casa para um lanchinho rápido, às vezes tomar um café da manhã. Quantas e quantas vezes esse cliente faz pedidos que são muito parecidos? Sempre o mesmo combo, o mesmo cappuccino, o mesmo pedaço de torta, o mesmo pão de queijo. Então, a experiência 3.0 é você ir pegando todos esses dados. E hoje a tecnologia já permite com que a gente consiga angariar dados, garimpar dados de uma forma muito barata e muito eficiente, e você ir criando essa conexão. Eu lembro uma vez, Karen, que eu estava na casa da minha mãe. Aí a gente foi pedir uma pizza. E eu liguei a gente ainda não existia iFood, o iFood ainda não estava na moda. Então, eu liguei. Depois do segundo toque, quando tocou o telefone, o rapaz do outro lado falou o nome dela. Ele falou, alô, como vai a senhora? Eu falei, não é ela não, sou eu, filho dela, etc. e tal. Ele, como vai sua mãe? Vai bem e tal? Da última vez ela pediu a pizza, sei lá, calabresa cebolada com catupiry.
e pergunta para ela se ela gostou. Eu falei, gente, que atendimento, né? E é uma coisa que está ali. A tecnologia permite que quando toca o telefone, eu não sei como é que funciona o sistema, mas não deve ser nada muito complicado. Toca o telefone, já aparece quem é a pessoa, o último pedido, o nome, o histórico de compras. Então você imagina isso dentro de uma loja de conveniência. Você imagina isso dentro de um terminalzinho que fica ali na pista para você fazer sua consolidação de pagamento, sua validação de pagamento. Você imagina a troca de óleo, que você tem um terminal onde você coloca todos os dados do cliente, se trocou o filtro de óleo, se não trocou, quanto é que faz, qual é a quilometragem. Então, cliente 3.0, experiência 3.0 é isso. É ensinar o time a pegar todos esses detalhes, essas minúcias, trabalhar isso em prol de uma experiência fluida, gostosa, aconchegante. Eu gosto muito de usar o termo aconchegante, Karen. Eu acho que a experiência hoje em dia tem que ser aconchegante. Sabe aquela coisa do envolvente? Não pode ser mais aquela coisa de trocar dinheiro por produto. Isso aí ficou no passado. E você me fez pensar aqui, refletir, que assim, né? Tudo bem que eu trabalho na área de treinamento, então eu acabo tendo esse olhar mais apurado, você também, né? A gente, sem querer, a gente nem tá querendo, e a gente acaba tendo esse olhar, assim, para a questão desses diferenciais, né? De atendimento, principalmente. E aí, eu fiquei pensando aqui, quando eu vou nos postos, né? A fazer o abastecimento, a gente sabe, eu até quando vou dar alguma palestra, eu sempre falo isso, que ninguém sai de casa com aquela vontade assim, nossa, que vontade de abastecer o carro hoje, né? Nossa, que deu uma vontade hoje de abastecer meu carro, né? Então, assim, a gente sabe que essa não é o pensamento das pessoas, porque tem toda uma questão por trás, porque você não vê o produto, você chega lá, enfim, não, é diferente quando você fala assim, tô indo num shopping, tô indo ali numa loja de conveniência e tal. E quando você vai num posto, e por isso que a gente fala muito isso aqui com os nossos revendedores, quando você vai num posto aonde o frentista que tá ali na pista, que tá vendendo o combustível, que já é um produto que aquele cliente já não estava querendo muito abastecer, ele só tá abastecendo porque o carro pediu para abastecer. Ele vai ali e tem um atendimento super diferenciado, algo que ele não estava esperando, né? Que fica atento ali a algumas questões de segurança, alerta sobre outros pontos, faz essa proximidade que você falou, né? Que é esse aconchego e tal. Então, quando você tem isso, até de um produto que tem menos charme, vamos colocar assim, imagina na loja de conveniência que tem, digamos assim, né, as lojas, né, seja de conveniência, seja na troca de óleo, que tem, principalmente a de conveniência, tem esse atrativo maior, né, porque você tem mais ofertas, assim, você sente aquele prazer de entrar na loja e falar assim, não, vou comer alguma coisa, né, e aí calha ali com a sua vontade e talvez com essa experiência adicional que você talvez não tivesse ali a expectativa e aquilo te surpreende, né, então eu acho que quando a gente, principalmente quando está olhando para a loja de conveniência, e se a gente tem essa oportunidade, isso é fantástico, né, você explorar cada vez mais isso. É aquela história, né, Karen? A pista vem de necessidade, a loja vem de desejo. Você acabou de falar uma coisa muito importante. Ninguém sente... Bom, vamos lá, ninguém não, tá? Deixa eu refazer o que eu ia falar. Algumas pessoas com produtos premium, gasolinas aditivadas, combustíveis aditivados, óleos com uma configuração premium também, óleos lubrificantes e tal... tem muitas pessoas que têm, sim, o envolvimento emocional, aquela coisa de você colocar uma gasolina de alta octanagem no teu carro e sentir a potência do carro e tal, tudo bem. Tá? Existe um mercado de desejo dentro da pista, nichado, mas não é o maior mercado. Não é o maior mercado. O mercado é realmente um mercado de necessidade, em que a pessoa está indo para o posto porque ela precisa abastecer o carro para fazer o carro andar. É claro, o desafio da turma da pista é sempre um desafio muito maior, porque você precisa fazer desse momento transitório um momento prazeroso. Fazer desse momento em que você está gastando o teu dinheiro com combustível um momento de uma experiência aconchegante.
É um desafio muito maior, claro. Uhum. O desafio da loja é o desafio de envolver as pessoas com uma experiência sensorial. Uhum. Sabe aquela coisa de você chegar numa loja? Você pode chegar numa loja, tá? E falar o seguinte, a coxinha de galinha tá boa? E a menina falar, tá boa sim. Você pode perguntar, o pão de queijo tá bom? E ela falar, tá fresquinho. Ok, está ok, tá correto. Agora, se eu chegar numa loja e perguntar, a coxinha de galinha tá boa? A coxinha de frango, enfim, e ela responder, ela foi feita ainda há pouco, tá super crocante, muito recheada, a nossa coxinha é um frango com tempero especial, bastante recheio, e um sabor como esse você não encontra em muitos lugares, não. Ou então um pão de queijo crocante por fora, macio por dentro, um cappuccino cremoso, quente. Já Então, deu até vontade de comer aqui, tá? Não é? Eu não preciso nem estar na loja de conveniência. Se eu falar mais um pouco, a gente vai ter que fazer uma pausa aqui no bate-papo para comer uns pães de queijo. Né? E você ainda tem uma qualidade de pão de queijo aí fantástica. Em né? Minas, é verdade. Pois é, eu vou ficar aqui só na vontade. Então, quando a gente fala de produtos saborosos, produtos vistosos, a coisa fica muito mais interessante. Os pequenos detalhes dentro da loja de conveniência fazem o cliente voltar porque você tem a questão do charme. Então, no cenário antigo, o cliente para no posto, abastece, né, ele vai lá rapidinho na loja, pega um refrigerante, pega ali um cafezinho, um pão de queijo para viagem, vai comendo ali enquanto vai pagando. Aquela coisa corrida, meio neutra, meio impessoal. Quando a gente fala de experiência 3.0, entrou na loja, então o cliente ou a cliente são recebidos com cumprimento caloroso. Se já comprou ali antes, a pessoa pode dizer, olha, o senhor quer o seu café forte como de costume? Hoje vai experimentar o nosso cappuccino especial aqui com essências de avelã, enfim. Então são pequenos gestos como oferecer um sachê extra de açúcar sem o cliente pedir, manter um ambiente bem aromatizado. Isso faz com que o cliente se sinta especial. Você entregar uma bandeja para o cliente com tudo organizadinho, com a marca do sachê voltada para ele, com o guardanapo colocado ali do lado de forma... tirar a impessoalidade. Né? Então, criar programas de fidelidade simples, por exemplo. Um cartãozinho, a cada 5 cafés o cliente tira um grátis. Tudo bem, vai ter ouvinte nosso que vai falar, não, 5 cafés é pouco, pode ser 6, 7, 10, cada um tem o seu controle de custo de mercadoria vendida. Mas o importante não é a quantidade, o importante é o ato, o importante é a surpresa, o importante é o zelo. O cliente 3.0, ele quer ser zelado, ele quer que você tenha cuidado. Né? Claro que até hoje e sempre vai ter o cliente do cigarro que chega correndo, bota o dinheiro certinho já em cima do balcão, pede a marca de cigarro dele, não pega nem a notinha fiscal, sai correndo e vai embora. Sempre vai ter. A conveniência tem dessas coisas, justamente por isso, conveniência é muito rápido. Mas cada vez mais as lojas de conveniência estão sendo vistas como um ambiente de descanso, de pausa, de reenergização, de você tomar ali um isotônico depois de uma corrida de bicicleta, de você tomar um refresco num dia de muito calor. Então, se a conveniência hoje está sendo menos aquele papum, aquela correria desenfreada, então essa experiência tem que ser uma experiência mais cuidadosa. E a conveniência tem toda a chance de transformar aquilo ali de forma memorável. Legal. E assim, Cláudio, não que seja fácil, né? Mas a gente está falando que a experiência na loja de conveniência, ela tende a ter esse
maior glamour ou talvez essa maior atratividade. E na troca de óleo, né? Eu queria ouvir sua opinião. O que você acha? Como é que a gente consegue trazer essa experiência da troca de óleo para o cliente? Olha, dá tanto quanto, viu? Porque na troca de óleo, você está lidando com um produto sofisticado. O óleo lubrificante é um produto tecnicamente sofisticado, aonde você precisa de um profissional que entenda do que está dizendo. Uhum. Passa segurança, né? Passe segurança, passe conhecimento técnico, porque é um momento que acontece muito de vez em quando, a troca de óleo, né? Normalmente a cada 6 meses, a cada 10 mil quilômetros, enfim. Cada carro tem a sua especificidade, cada cliente tem os seus hábitos, mas normalmente, na média, a cada 6 meses, 10 mil quilômetros, você vai para uma troca de óleo. Então, quando o cliente chega na troca de óleo, ele chega muito cheio de dúvidas, ele raras vezes vê o carro por baixo, uma vez por ano, talvez, ele veja o carro em cima de um elevador, ele consegue ver ali as peças do carro. Então, quando a gente fala da troca de óleo, num cenário antigo, o cliente vai trocar o óleo, o atendente faz o serviço e entrega a conta. Acabou. É um atendimento sem muita interação. Né? Ele chega, pergunta qual é o óleo do carro, ele vai ali numa tabelinha. Alguns carros mais corriqueiros, às vezes o trocador de óleo já tem até de cabeça, ele fala ali quanto baixa o óleo, bota, acabou. É uma coisa mecânica, seca. Então, hoje, uma experiência 3.0, o trocador de óleo explicaria de forma clara os tipos de óleos disponíveis, as recomendações com base em marca, tirar aquelas dúvidas. O que é uma viscosidade? O que é um API? O que é um SAE? O que é a aprovação? O que é um óleo homologado? O que é um óleo aprovado? Às vezes, o cliente pega ali a garrafa de óleo, aí ele vê aquela sopa de letrinhas, SAE 5W40, ACJ, AV, e ele fica olhando aquilo tudo e fala, gente, eu tenho que confiar plenamente no trocador de óleo, ou na internet, né, pegar aqui o meu celular e fazer uma pesquisa, porque é um mundo muito diferente para a maioria dos consumidores. E quanto mais você tem uma pessoa do outro lado que faz aquela recepção bem feita, ajuda o cliente a botar o carro no elevador, abre a porta do cliente com a mão limpa, pelo amor de Deus, tá? Uhum. Se você que está nos ouvindo aí trabalha com troca de óleo, a mão limpa, abre a porta do carro, na hora que vai subir o carro, bota o cliente num lugar seguro, mostra, tira as dúvidas da marca do óleo, das especificações, do óleo. Na hora que vai baixar para botar o óleo, bota uma lona em volta para proteger o carro. Aproveita e faz um checklist de segurança de itens como lâmpadas, fluido de freio. Acho que tem uns 15, 16 itens ali por carro que você pode fazer um checklist. Claro que isso vai aumentar a venda, óbvio, e é bom que aumente, mas como uma questão de cortesia, de trabalho bem feito e de segurança. Você colocar no sistema da troca de óleo a última troca, a próxima troca, aquilo ali não virar só estatística. Imagina, você receber por WhatsApp uma mensagem que olha, Karen, a sua última troca de óleo foi feita há 4 meses, 5 meses. Né? Hoje nós estamos com uma oferta especial nessa semana, caso você queira vir trocar o seu óleo, e essa oferta para clientes especiais vai ficar vigorando até a data tal. Uhum. Então você olha, assim, quantas pessoas, Karen, lembram que está na época de trocar óleo? Entre 10 pessoas, eu arriscaria dizer que umas 4 olham e digam assim, tá na época de trocar o meu óleo. É verdade. Ou então marca na agenda do Google. Não fazem. Ou só, meio que no susto. Às vezes tá ali olhando, né, e vê que, nossa, venceu.
Às vezes nem isso, Karen. Às vezes para no posto, que é o mais corriqueiro, né? E aí, O frentista vai lá, puxa a varetinha e fala, olha, teu óleo está muito baixo, está quase sem óleo. Aí a pessoa toma aquele susto. Então ela não precisaria tomar aquele susto. Imagine enquanto ela está esperando. Ela pode aguardar num espaço confortável, com um cafezinho cortesia, com Wi-Fi, lembrando que na próxima troca vai haver um desconto exclusivo, mantendo a fidelidade. Tem lugares que a pessoa pede o Wi-Fi, não tem. Não, mas eu não vou ficar dando Wi-Fi para quem troca óleo, para quem come na loja, porque eu vou pagar caro. Pacote de dados está cada vez mais barato, pacote de dados para pessoa jurídica, então, você vai nas fornecedoras, nas concessionárias, enfim, elas fazem, às vezes, megas e mais gigas, num preço tão barato. Vale a pena. Essa é a experiência 3.0. Ô, Cláudio, você me fez lembrar aqui, esse exemplo está casado ali com troca de óleo, mas é de carro, e eu achei interessante comentar, porque está muito ligado a essa questão da experiência, né? Eu tive há pouco tempo um problema no carro, e sabe aquela situação que você não sabe onde que é o problema? Sabe, você está tentando resolver, não sabe onde que está o problema, e às vezes o carro às vezes tem algumas questões técnicas que não é do nosso dia a dia mesmo, então a gente precisa desse suporte técnico, né? E eu lembro que eu fui numa concessionária, e aí me falou um monte de coisas, mas nada me convencia que era aquilo, porque a pessoa não me passava essa credibilidade que era esse o problema, e toda hora estava investigando. Depois acabei trocando, né, de concessionária, e depois não conhecia, aí veio um técnico me atender, dentro desses critérios aí que você falou, pessoa arrumadinha, tudo organizado e tal, aquele cuidado com o carro, quando eu fui pegar o meu carro, ele estava melhor do que eu deixei. Aí, e assim, ele, no final, ele me passou tanta segurança que ele falou assim, o seu problema era esse aqui, lavar o motor e só. Não precisa fazer mais nada, seu carro tá ótimo, tá assim, assado. E aí, ele poderia, digamos ali, até querer, assim, aproveitar a oportunidade, ou talvez fazer uma venda de um produto adicional, mas ele falou assim, não precisa. Seu carro é isso aqui que precisa. Lá na frente, se você quiser fazer isso, você pode fazer. E eu tô trazendo esse exemplo, foi de concessionária, mas assim como concessionária, porque tem coisas na concessionária que você pode fazer no posto, tá muito similar essa questão da experiência, porque muitas vezes, ou a gente tá com um problema que a gente não sabe que tem esse problema, você falou, às vezes venceu, né, a troca de óleo não trocou, e tem outros itens ali no carro que pode ser verificado e que podem ser feitos ali na troca de óleo, né? Então, e aí que entra também muito essa parte da experiência, que é esse profissional técnico te transmitir essa segurança, né? E te ajudar para que você não tenha um problema maior, porque tudo que acontece no carro, principalmente quando a gente está falando de motor, pode ser um problema muito mais grave, né? Que você vai ter uma despesa bem maior do que apenas uma troca de óleo, que é o preventivo. Então, a cada vez mais que o posto tiver esse olhar para a troca de óleo e ter esse refino, aquele cliente começa a ir mais vezes ali e fala assim, cara, ali eu sinto seguro para deixar meu carro. Ali eu sei que quando eu vou fazer ali, dá certo. Ou aquela pessoa ali, sempre lembrar daquele profissional. Aquele profissional ali me livrou de um problema que eu ia ter lá na frente e que ia ser assim, assado. E assim vai construindo, né? Essa experiência cada vez mais. Então, muito bom, Cláudio, tudo isso que você trouxe, e eu queria que você, assim, falasse um pouco mais dessas estratégias práticas, né, para elevar essa experiência, para fidelizar os clientes nos postos, o que mais a gente pode explorar desse assunto? É aquela história, né, Karen? Primeiro, o time tem que ser um time qualificado, tá? Em qualquer lugar que seja. Na troca de óleo, muito. Eu vejo muitos postos em que o revendedor ou a revendedora não acham um bom negócio ter um trocador, uma trocadora dedicados. Então, não investem na capacitação. E o que acaba acontecendo?
a troca de óleo acontece com alguém que está disponível na pista, dá uma corridinha lá, troca o óleo. Ok, essa pessoa vai conseguir tirar o bujãozinho lá, o parafuso do cárter, vai saber deslacrar a garrafa de óleo, vai saber colocar e pronto, o básico de fazer a troca. Mas cadê a experiência 3.0 aí? Né? Então, é aquela regra dos 5 segundos. Um cliente decide se teve boa ou má experiência nos primeiros 5 segundos de contato com o teu estabelecimento. Tá? Então, a primeira coisa, capacitação, sorriso, contato visual, isso tudo que eu estou falando, parece que eu estou chovendo no molhado, mas faz uma diferença muito grande. E a gente vê essas diferenças em uniforme, a gente vê essas diferenças em aparência pessoal. Aparência pessoal que eu digo é cuidados pessoais, tá? Não é beleza, não. É cuidados pessoais, na conservação, na questão do usar o crachá. Falando de troca de óleo, existem trocas de óleo Brasil afora que são terríveis, aonde dentro da troca fica a moto do gerente da loja, do posto, aliás, às vezes fica a cadeira empilhada, enfim. A gente está falando daquela coisa da pessoa olhar, bater o olho e falar, me sentir confortável. Outras questões muito simples, nome de cliente. Se for cliente recorrente, chamar pelo nome, sim, o cliente gosta disso. Se for a primeira vez, perguntar de uma forma simples, é a primeira vez que o senhor vem aqui, que a senhora vem aqui? É a primeira vez sim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, pequenas coisinhas, uma abordagem calorosa, objetiva, né? Então, evitar aquelas frases automáticas. Posso ajudar? Claro que você pode ajudar, né? Se eu vim aqui é porque eu estou precisando de uma ajuda. Então, substituir isso por o que eu posso fazer por você? De que forma eu posso te ajudar? Karen, imagina que um cliente para no posto para abastecer, aí ele pode falar o seguinte para você: boa tarde, senhora Karen, tudo certo? A senhora quer que eu confira também a água e o óleo do motor? Parece uma coisa boba, mas eu vou te dizer que isso aumenta muito a fidelização, porque o cliente se sente valorizado, aumenta as chances de voltar. Não é olhar para o cliente e falar assim, abre aí. Não é isso. É falar com postura, é falar com firmeza. Você falou da questão do carro, eu também já tive que levar meu carro em oficina e para fazer uma troca de um mecanismo da injeção eletrônica. E o rapaz que me atendeu, ele foi tão profissional, ele falava com uma firmeza tão grande que eu me senti seguro em estar ali. Né? Então, quando a gente fala da experiência prática, das estratégias práticas, você não precisa de muita coisa para você poder envolver o cliente. Só que os pequenos detalhes, né, a coisa dentro da loja de conveniência, de ao invés de você olhar e falar, próximo, obrigado, volte sempre. Obrigado, volte sempre, às vezes a pessoa fala olhando para o infinito. Né? Quando terminar o lanche, entregar a notinha fiscal e falar assim, a senhora gostou do nosso lanche? Olha, não demora muito para voltar, não. A gente fica com saudade. Quando vier, indica a gente, vem acompanhado. Esse tipo de proximidade, não é intimidade, tá? Esse tipo de proximidade, isso vai fazendo com que as pessoas se afeiçoem, porque elas entendem que elas não estão sendo atendidas só porque estão fazendo uma compra. Elas entendem que está se gerando ali um relacionamento, uma proximidade. Então, isso tudo é treinamento de time. O time tem que estar bem treinado e o time tem que estar seguro. Era essa palavra que eu estava querendo. O time tem que estar seguro. Ele tem que estar seguro de que ele está fazendo um bom trabalho, de que ele está sendo reconhecido. Eu acho muito bacana quando você tem um dono de uma loja, uma dona de uma loja, que está ali, às vezes, fazendo uma conferência de um produto, às vezes está ali ajudando, às vezes está sentado no salão. Quem nunca, né? Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, quem nunca sentou no salão da loja com a planilhinha ali, fazendo cálculo e tal, enquanto toma um café, observa o movimento.
E aí a pessoa está trabalhando e está vendo que a tua funcionária, que a tua colaboradora está lá fazendo aquele atendimento envolvente, gostoso e tal, ganha um tremendo elogio. Aí ela levanta e fala, olha, parabéns, percebi o quanto você deixou aquela cliente satisfeita, é essa atitude que eu espero de você. É um elogio. A gente não consegue ter uma experiência 3.0 se você não trabalhar os detalhes. Se você não entender que hoje a conexão do cliente não é mais produto, a conexão do cliente é experiência. E assim, eu queria contar rapidamente aqui 3 experiências, já que nós estamos falando de experiência, contar 3 experiências que eu vivi, porque como a gente é da área de treinamento, Cláudio, a gente acaba o tempo todo visitando, né, para outros estabelecimentos, até mesmo postos, para que a gente consiga melhorar. Então, essa também é uma dica, até que eu dou para os revendedores, porque assim, tem a questão da experiência e essa questão do treinamento, que a gente sempre bate nessa tecla, mas a questão também, assim, desse acompanhamento, desse monitoramento, para ver se realmente tudo que você está fazendo, você está conseguindo entregar, né, para o seu cliente. E aí, o que acontece? Eu tive 3 experiências recentemente, e quando você trouxe que essa questão da experiência ela é um diferencial, eu queria muito bater nessa tecla, porque assim, hoje a gente percebe que, né, depois da pandemia, todo mundo já voltou para o presencial está muito forte, as empresas inclusive voltando, né, quem estava no híbrido, no home office, voltando para o presencial e tal. Só que eu ainda sinto falta dessa questão desse lapidar realmente desse atendimento, porque o revendedor que realmente colocar isso como prioridade, ele vai estar anos-luz na frente de outros revendedores, porque tá faltando mão de obra com esse olhar, que é também o profissional comprar essa ideia de ser um profissional de excelência. Ele também se enxergar como que ele está fazendo, não é só para o negócio, é para ele também, porque ele se torna um profissional diferenciado, né? Então, eu tive 3 experiências, vou contar rapidinho aqui, que me chama muito a atenção sobre esse ponto do atendimento. Uma era uma loja física, que os produtos todos você encontra rapidamente no digital. E aí, esse é um ponto muito importante que a gente precisa destacar. Se no digital você tem mais barato, no presencial você tem que entregar experiência. Porque no presencial, você não precisa prometer nada, você tem que entregar tudo. Porque se já tem essa diferença de valor, você já tem obrigatoriamente essa promessa de entrega. Então, eu fui numa loja que eu tava com o celular na mão, tava vendo que o preço tava muito mais barato, mas eu tava precisando daquele produto e a pessoa não fez questão nenhuma de me atender, mostrar os diferenciais, se eu queria era aquilo mesmo, se tinha outra coisa pra mim, sabe? Ela tinha uma oportunidade ali na mesa, mas ela deixou eu ir embora. Então, aquele profissional que tá quase arrastando, sabe? Encosta ali, tá quase arrastando, doido para terminar o dia para ir embora. Então, quer dizer, sai de lá com uma péssima experiência e ela poderia ter saído com uma ótima venda. Então, a gente, né, eu não levei e ela também não ganhou. Depois, uma outra experiência... fui para um restaurante, conheci um restaurante com uma colega de trabalho que estava falando na internet e tal, da experiência do cliente e tal. Vamos lá. O que aconteceu? O proprietário é aquele cara super engajado com a experiência, mas o funcionário dele não. Então, quem me atendeu foi o funcionário. Então, na hora da experiência, né, da gourmetização ali, o cara não fez muita questão, meio seco, jogando o copo na mesa e tal. Eu falei, caramba, é isso mesmo que tá aqui no Instagram? Aquele meme, né? Realidade, expectativa e realidade, né? Aí, eu falei assim, a comida ficou até... assim, sabe? Ficou até menos saborosa, vamos colocar assim, né? Porque tudo tem, gente, um porquê, né? E tem uma padaria próxima da minha casa que, assim, a gente é fascinado com pão. O pão é aquele produto que é tráfego, né? Ele chama cliente. Aquele pãozinho, assim, que fala assim, caramba, eu vou nessa padaria por conta desse pão. Só que a padaria é uma grande padaria, tem tudo, ela é quase um mercado mesmo, sabe? Então, você chega lá, muita coisa legal que você come com os olhos.
Mas aí, toda vez que você vai passar no caixa, aquela caixa que tá com aquela música alta, tá gritando com a amiga do lado, tá batendo na mesa e tal. Aí você fala assim, muito obrigada, a pessoa nem escuta que o cliente tá agradecendo e você vai embora. Você fala assim, caramba, é porque eu precisava do pão mesmo, sabe? Então, isso é um ponto também de atenção para quem está nos ouvindo, que essa questão da experiência tem que... tem todo esse esforço, todos esses pontos que você colocou da experiência, mas tem que ficar muito atento se tudo isso que eu estou falando está acontecendo e acompanhar e ver se realmente está refletindo na ponta essa experiência, né? Porque, de fato, o que vai trazer o cliente de volta é essa experiência, e se a gente realmente não ficar atento nisso, a gente fica sem entender onde que está o problema do meu negócio, aonde que é isso, eu acho que é isso, acho que é aquilo outro, eu vou começando a arrumar justificativas, vou colocando, procurando culpados, mas às vezes o problema mesmo está no atendimento, uma coisa assim que deveria ser básico, mas que a gente ainda está discutindo sobre isso, né, Cláudio? Tem algumas coisas, isso aí que você falou é fundamental, e tem algumas coisas que estão envolvidas nisso, né? Primeiro, a questão do perfil, tá? Não adianta contratar só porque vai gastar menos vale transporte. Uhum. Né? Então, eu tenho uma pessoa com perfil excelente, eu tenho uma pessoa com um perfil não tão excelente, mas com excelente eu tenho que gastar 2... Enfim, cada estado, tem várias pessoas de vários estados aqui ouvindo a gente, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro é Rio Card, então eu falei vale transporte de uma forma genérica. Então, eu vou contratar a pessoa que mora mais pertinho para poder economizar, acaba sendo barato que sai caro, tá? Então, o perfil conta. A segunda questão, a cultura da loja. Uhum. A loja tem que ter um conjunto de valores, ela tem que trabalhar o conjunto de valores. Você imagina a seguinte situação, você trabalha comigo, tá, Karen? Você é minha funcionária, digamos, eu tenho uma cafeteria, você é minha atendente, e aí eu falo para você, Karen, você deve fazer de tudo para que o cliente fique satisfeito. Aí você capta aquela mensagem e pensa, vamos fazer o que o chefe pediu, né? E aí, um cliente sendo atendido por você, na hora que ele vai virar com uma bandeja de café, ele esbarra em alguém, cai aquela bandeja, quebra a xícara e, enfim, suja o sapato, suja o tênis de café. Você, imediatamente, lembrando do que eu falei, você vai lá, limpa tudo, ajuda o cliente a limpar o tênis dele e dá um café para ele de cortesia, para que ele se sinta melhor depois daquele acidentezinho ali. Ok, aí eu chamo você no canto e falo, Karen, eu vou descontar esse café do teu salário porque você deu um café de graça para o cliente. Você sabe quando que você vai fazer o cliente satisfeito novamente? Jamais. Uhum. Não, porque aquilo que eu falei não está congruente com aquilo que eu fiz. Exato. Então, cultura. Né? Então, a gente falou perfil e cultura. Terceiro, treinamento. Eu tenho que treinar as pessoas para que elas sejam cada vez melhores. Pode ser treinamento ombro a ombro, pode ser palestra, pode ser vídeo, pode ser observação assistida, enfim. Se a gente entrar aqui nos métodos agora, nós dois trabalhamos com isso, a gente tem mais um podcast para a gente gravar, só de métodos aqui de treinamento do varejo. Já fica até a ideia para o próximo. Fica a dica. Então tem que treinar, fica a dica. Tem que treinar e tem que recompensar. Uhum. Tem que recompensar. Então, eu recebi, vamos lá, digamos que eu tenha recebido um tremendo de um elogio de um cliente que disse que eu fiz o dia daquela cliente. Eu não vou receber uma recompensa, não precisa ser uma recompensa necessariamente financeira, pode ser um funcionário do mês, pode ser uma folga extra, pode ser qualquer coisa. Mas os esforços de fidelização da experiência do cliente 3.0 têm que ser recompensados. Então, se isso tudo acontece, aí sim você tem uma grande experiência. Uhum. Você tem uma grande experiência. E legal você trazer isso, né, à tona, porque assim, quando esse podcast que a gente está falando do cliente 3.0, da experiência, né, 3.0, às vezes quando a gente vai
vai ler, né, esse título, pode achar que é uma coisa muito rebuscada, não vou... experiência 3.0, o que será isso, né? E, na verdade, você está trazendo para a gente aqui que são pontos possíveis de fazer, você não está falando nada que seja impossível de fazer, são coisas básicas que, entrando aí no processo, né, do dia a dia, ele vai virar cada vez mais encantamento, né, nessa relação de consumo do cliente com esse estabelecimento, né? Sim, perfeito. Assim, focar um pouquinho mais em loja, que é normalmente que a gente conversa um pouco mais, dentro da loja, a experiência começa antes da compra. O cliente 3.0 não entra na loja só pelo que ele precisa, ele entra pelo que ele sente quando está ali. Então, tem lojas, eu já entrei em lojas de conveniência, que tem fritadeira ou tem chapa para fazer sanduíches e tal, que a loja cheira gordura. Loja de conveniência não pode cheirar gordura. Ela tem que ter um aroma de café fresco, um leve aroma de baunilha. Inclusive, eu já trouxe esse tema no Vivendo Varejo, foi um capítulo sobre marketing sensorial. Quais são os cheiros, os aromas, as cores que deixam o cliente mais feliz dentro da tua loja. Os produtos bem organizados de fácil acesso ajudam a experiência do cliente. O cliente não tem que perder tempo procurando o item básico. Ele tem que estar tudo muito organizadinho. Treinamento da equipe para um atendimento mais próximo, um bom dia genuíno. Em 2025, a gente ainda vê a gente ainda vê atendente olhando para o cliente falando, só isso? Quer mais nada, não? Quer dizer, é o tipo da... Não chega a ser grosseria, mas é a falta de cuidado com o detalhe. Então, um bom dia genuíno, oferecer sugestões espontâneas. Olha, dona Karen, o nosso pão de queijo acabou de sair quentinho, quer experimentar? Uma promoção surpresa para um cliente frequente. Né? Imagina que você toma café todo dia na mesma loja. Um belo dia, sem ninguém falar nada, sem você estar esperando, quando chega no caixa, o gerente fala, hoje você não vai pagar esse café. Esse café hoje é por minha conta. Nossa, qual é o custo disso? O custo disso é marginal. O custo disso é marginal. Então, vamos lá, vamos para a troca de óleo? Eu gosto muito de falar de loja, mas hoje a gente tem que falar de muita coisa, né? Então, troca de óleo, aquela coisa que pode ser vista como obrigação, não. Criar um banco de dados do cliente para personalizar a experiência, aquela coisa do avisar a hora da troca, mandar no feriadão, você tem lá o WhatsApp do cliente, então mandar um WhatsApp para o cliente no primeiro dia do feriado ou no dia anterior. Olha, fulano, se você for viajar, não esqueça, calibrar os pneus, acender os faróis na rodovia como uma questão de segurança, verificar todos os fluidos do carro, não esqueça de colocar o cinto nas crianças, se for o caso. Olha só quanta coisa barata, simples e que você pode fazer uma tremenda numa experiência. Numa troca de óleo, fazer um programa de fidelidade, depois de 3 trocas, a 4ª com desconto. Um ambiente confortável. É isso, não tem, você falou, né? Não é rebuscado, não é difícil. O conceito parece, né? Cliente 3.0, nossa, o que será isso? Será algo cibernético? Não é. É o cliente ligado na experiência e não no produto ou no preço. E agora que você já explicou bem essa questão da experiência, né? Do cliente 3.0, como que a gente pode transformar tudo isso, né, para o dia a dia do negócio? Como é que a gente pode transformar tudo dia? Vamos lá. Vamos em trazer ação, algumas dicas práticas. Em ação. Vamos lá, vamos trazer algumas dicas práticas, tá? Como eu falei anteriormente, a mudança começa na cultura do negócio. Então, toda equipe precisa entender que a gente não vende produto ou serviço, mas experiências. Então, reuniões rápidas com a equipe para reforçar a importância do atendimento. Mudou o turno no posto 2h. Ao invés de fazer aquela mudança de turno automática e que sai o Paulo, entra o João, sai o José, entra a Joana,
você fazer ali uma reunião de aquecimento de 10 minutos, 5, 10 minutos. Reuniãozinha para reforçar a importância do atendimento, reforçar os objetivos do dia, reforçar a questão da fidelidade, reforçar as metas, claro, também. Valorizar e reconhecer quem entrega um atendimento excepcional. Mais uma vez, pode ser uma folga extra, pode ser um funcionário do mês, pode ser uma bonificação salarial, pode ser um rodízio de pizza para o time no final do mês, enfim. Mas valoriza e reconhece. E mostrar que os pequenos gestos vão trazendo grandes resultados. Isso tudo no trato do dia a dia. Quer ver? Eu lembro de um exemplo real interessante. Era uma rede de postos. Ela passou a premiar mensalmente o funcionário que recebia mais elogios de cliente. Qual foi o resultado? Equipe motivada, cliente encantado. Mas como é que o posto sabe? Ele incentivava os clientes a registrar os elogios que faziam. Claro, o cliente ganhava com isso e o funcionário também ganhava. Então, isso aí é um caso que eu conheço de uma rede que fazia isso. O cliente 3.0 quer sentir que a experiência dele é única. Como é que eu uso isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso em escala? Usa a tecnologia a seu favor. Cria banco de dados, automatiza lembretes. Um WhatsApp, no caso de troca de óleo ou de pista, um WhatsApp avisando que está na hora da próxima troca de óleo, que está na hora de você fazer uma geral para olhar todos os fluidos do seu carro, seu líquido de arrefecimento, seu fluido de freio. Isso aí não precisa ser na troca de óleo, pode ser na pista também. Você oferecer um pagamento digital, um pagamento rápido para ninguém esperar na fila. Eu me lembrei também agora, uma loja de conveniência passou a oferecer check-out por QR Code, que é uma tecnologia cada vez mais barata. Isso aí permitiu que os clientes pagassem pelo celular. Isso aí reduziu as filas e aumentou a satisfação dos clientes em 40%. Como é que a loja sabe? Fez um NPS, um Net Promoter Score, e saiu lá o NPS e aumentou pra caramba. Então, tudo isso que eu estou falando parece ser tecnologia da NASA, né? Que nada. Isso aí está na mão de todo mundo hoje em dia. E esse ponto que você falou, o primeiro exemplo, né, que é essa reunião rápida de 10 minutos, ela realmente tem um efeito fantástico. E aí a pergunta que eu queria jogar aqui para o revendedor: quem faz todos os dias essa reunião? Essa reunião de 10 minutos com o seu time para poder falar tudo isso que o Claudio falou, sobre os objetivos, vamos falar sobre atendimento, vamos falar dos diferenciais, porque de tanto você falar, isso vai entrando na pessoa, vai impregnando, a pessoa vira cultura, né? Então, aquele momento também que nesses 10 minutos você também vai ouvir alguma coisa, algum feedback, porque não tem profissional melhor para te dar o feedback do seu negócio do que o próprio frentista, o próprio vendedor de pista, para falar alguns pontos que também pode melhorar além da questão do atendimento, né? E mostra proximidade. Então, não adianta também estar próximo do cliente, não estar próximo do funcionário, né? Então, essa questão da reunião dos 10 minutos, seja 10, seja 5, seja o que for determinado, mas ela sendo realizada todos os dias, ela tem um poder transformador muito grande, né? Então, eu tenho certeza que os revendedores que ainda não estão fazendo isso, começar a fazer hoje, pode vir aqui contar pra gente se não mudou alguma coisa. Pode ter certeza que vai mudar. O próprio vendedor de pista, seu frentista, vai ver que tem alguma coisa acontecendo, ele vai se sentir mais motivado, ele vai ver que tá sendo ouvido, tá tendo atenção ali e tal. Então, isso é fundamental. E aí, Cláudio, eu não sei se você deixou de falar alguma coisa, nós esquecemos de alguma coisa, algum ponto aqui que seja relevante, alguma dica adicional? Tem dica adicional sim, e nós dois somos da área de desenvolvimento humano, né? Então, a gente gosta muito de treinamento, isso aí está na nossa veia. E a dica é a seguinte: a experiência do cliente começa e termina com a equipe. Um funcionário, um colaborador, uma colaboradora bem treinado vende mais, atende melhor e fideliza. Então, eu lembrei, Karen, de uma rede de lojas que ele criaram um desafio interno, que era o seguinte: quem fizesse o cliente sorrir, elogiar, e fizesse o cliente voltar contando aquela história, ganhava um brinde. Como é que funcionava?
atendia o cliente bem, né? E algum cliente às vezes olhava e falava, caramba, como você trabalha bem, como você me atendeu bem, parabéns. Aí a pessoa falava, quando a senhora voltar, a senhora pode contar que eu te tratei bem, que foi legal, que foi bacana? Aí a pessoa falava, claro, sim, eu volto. E aí a pessoa voltava, e quem voltava, a pessoa ganhava, a funcionária ganhava um brinde. O engajamento da equipe explodiu, foi um negócio assim sensacional. Então, dicas práticas, sim, faça treinamentos rápidos e frequentes ao longo do dia a dia. É o que a Karen falou. Às vezes ali, 5 minutinhos de um ombro a ombro bem feito, 5 minutinhos de um bate-papo, olho no olho bem feito, fazem com que todos aqueles passos a passos do atendimento venham à cabeça, fiquem mais fresquinhos. Ensinem técnicas de abordagem para tornar o atendimento mais humano, mais próximo, sem aquela coisa de 5 passos robotizados do atendimento. Não, técnica de abordagem humana, com calor, com envolvimento. Faz uma simulação de situação comum no dia a dia. Uhum. Finge que eu sou um cliente irritado. Cheguei aqui agora gritando, dizendo que vou chamar a polícia, filmando todo mundo. E aí, como é que a gente lida com isso? Uhum. Então, simula situações comuns, discuta a melhor forma de lidar com cada uma e envolve o time. Quando a gente envolve o time, a coisa funciona. E assim, só para a gente estar caminhando aqui para o encerramento do podcast, você falou, nós somos da área de treinamento. Eu costumo falar isso, Cláudio, parece que assim, você está falando que é para sua área. Cara, desde a hora que a gente nasce, a gente está aprendendo alguma coisa. Educação, desenvolvimento passa desde a hora que você sai da barriga da mãe, você está aprendendo alguma coisa, todo dia você está aprendendo uma coisa. Então, se isso não for treinamento e se isso não for importante na vida da gente, então não sei o que é. Então, e aí trazendo aqui o nosso revendedor, né, e quem nos acompanha aqui, quem é da Ali sabe, nós temos plataforma online de treinamento, a gente tem as nossas paradas digitais, só ano passado nós tivemos 30 turmas, então a gente está sempre levando conteúdo para os frentistas, para os revendedores. Então, se você não tem o seu personalizado, usa o que a gente já disponibiliza para vocês gratuitamente. Tem aqui o Tank Shake, toda semana tem um conteúdo que você pode escutar, pode passar para sua equipe, pode transformar esse conteúdo. Tem o Vivendo Varejo, que o Cláudio está lá, semanalmente colocando conteúdo. A gente tem o Telegram, tem o canal do WhatsApp. Então, assim, isso é muito importante, porque o seu frentista, o seu vendedor de piso é o seu time comercial. Então, assim, eu sempre costumo falar assim, cara, se você tem seu time comercial, seja qual for a nomenclatura do perfil do seu negócio, se você quer alta performance, se você não desenvolve os performances, né? Como é que você vai ter alta performance? Então, assim, não tem coerência. Então, a gente sempre tem que entender que existe o time que vende e aquele que trabalha para o time que dá suporte para o time que vende. Então, quem que é o seu time que vende? É a equipe que está na pista. É a equipe que está na troca de óleo. É a equipe que está na loja de conveniência. Então, é essa equipe que vai alavancar, junto com você, cada vez mais o seu negócio, sendo desafiado, né? Tem vários outros pontos, tem incentivo e tal. Mas o treinamento, ele é fundamental no dia a dia, até para você saber se aquele profissional faz parte ou não do perfil, né? Cláudia, agora a pergunta não quer calar. Tem pulo do gato hoje? Hoje é o seguinte, hoje eu vou mudar a tradição. Eu vou fazer uma pergunta pulo do gato. Eu não vou dar o pulo do gato. O pulo do gato vai ser na pergunta. Meu Deus. Qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte, para você que está nos assistindo, tá? Seus clientes estão tendo uma experiência que os faz querer voltar? Ou o cliente está apenas resolvendo uma necessidade e está indo embora sem nem olhar para trás? Essa é a pergunta pulo do gato. E eu tá? vou... você que está... E eu vou complementar sua pergunta. Ele se colocando no lugar do cliente. Se você fosse o cliente do seu próprio negócio, você voltaria pro seu negócio? Boa! Tem 2 gatos pulando hoje. Você então. Voltaria? Você indo pro seu negócio, você voltaria, né? Eu acho que é uma boa reflexão também. É aquela história, né, Karen? O que a gente está discutindo aqui? Questões práticas que todo mundo que está nos assistindo, está nos ouvindo, pode implementar. Coisas como o WhatsApp para avisar cliente sobre promoção exclusiva. Oferecer o Wi-Fi grátis para quem espera na troca de óleo ou tomar um café. São coisas tão simples, tão baratas, né? O cliente aproveita para checar mensagens, associa seu negócio a uma experiência positiva. Isso aí está ao alcance de todo mundo. Então, não, o cliente 3.0 não é
um conceito sofisticado, inalcançável. Ele está ao seu alcance, basta você trabalhar os detalhes. Agora, o cliente 3.0 não quer mais trocar dinheiro por produto. Ele quer trocar dinheiro por experiência. Legal, então, Cláudio Moreira. Nós conseguimos passar aqui, né? Você, o professor, conseguiu dar uma aula aqui para nós e, assim, um super recado para o nosso revendedor, para a nossa revendedora que nos acompanha. E eu tenho certeza que é um conteúdo que vale a pena escutar esse podcast outras vezes, anotar os pontos, né, primordiais e se não ainda foi implementado, implementar, ou se tem algumas coisas, aprimorar, enfim, né, mas eu acho que foram dicas realmente práticas, rápidas, que você pode colocar sem investimento ou sem grandes investimentos aí no seu dia a dia e começar hoje, né. Então, Cláudio, queria te agradecer pela parceria de sempre, pelo conteúdo, pela aula que você deu, foi fantástico te ouvir e aprender com você também, tá? Eu que te agradeço, você sabe que sempre que você me convida para o Tanque Cheio, o convite está automaticamente aceito. Então, obrigado pelo convite, obrigado a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, a tua audiência me deixa muito feliz e a gente sabe que está indo no caminho certo, super obrigado. É isso aí, Cláudio. Bom, agora eu falo também com você que nos acompanha semanalmente. Muito obrigada, né, pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente. E por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau. Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.